Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2020, que diz o seguinte: em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da. Então, nós temos aqui uma questão que fala sobre indução eletromagnética, que nós também costumamos chamar de lei de Faraday, ou lei de Lenz, ou lei de Lenz-Faraday, tem vários nomes, mas a questão é que nós estamos induzindo uma diferença de potencial usando um ímã. E como que isso funciona? A lei de Faraday fala para a gente o seguinte: a diferença de potencial, a força eletromotriz que é induzida na bobina é proporcional ao contrário, tem o sinal de menos, da velocidade de variação desse fluxo magnético. Em outras palavras, quanto mais rápido esse fluxo variar, mais intensa vai ser a força eletromotriz induzida e, portanto, mais intensa vai ser a corrente fluindo naquele circuito. Para a gente poder visualizar, nós podemos pensar da seguinte maneira: imagina que você tem uma bobina, como fala no enunciado, e agora nós precisamos de um campo magnético. Para isso você coloca dois ímãs aqui. Vou botar um desse lado e um desse lado de cá. Aparece entre esses ímãs um campo magnético, indo sempre do polo norte em direção ao polo sul, e ele passa por dentro da bobina. Essa bobina não fica parada, ela gira dessa maneira daqui. Quando ela faz esse giro, o fluxo de campo magnético que passa por dentro dela vai mudando com o tempo, e isso produz então, de acordo com a lei de Faraday, uma diferença de potencial, uma força eletromotriz induzida. E quais são as quantidades relevantes nessa situação daqui? A própria intensidade do campo magnético é importantíssima, porque quanto mais intenso esse campo magnético, maior vai ser a variação do fluxo magnético por dentro da bobina, conforme ela vai girando. Como eu falei, ela gira, e ela gira com uma certa frequência, que eu vou chamar de ômega. Quanto maior for essa frequência, mais rápido vai acontecer essa variação do fluxo magnético e mais intensa vai ser a força eletromotriz induzida. Além dessas quantidades, também é importantíssimo saber a área dessa bobina. Porque quanto maior for a área, maior vai ser o fluxo magnético que passa por dentro dela, então conforme ela gira, maior vai ser a variação de fluxo magnético. E por último, o número de espiras, é claro, porque o fluxo magnético total é igual ao número de espiras vezes o fluxo por cada uma delas. Então quanto mais espiras você tiver, maior vai ser essa variação de fluxo magnético que acontece conforme essa bobina está girando. Agora vamos para o problema. Olha só, tem uma frase muito importante. Durante o funcionamento de um dos geradores, ou seja, a usina não parou e depois o cara observou esse aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. O que acontece é que a usina estava funcionando, e aí de uma hora para outra ele observou um aumento do potencial elétrico nos terminais das bobinas. Ou seja, de uma hora para outra, por algum motivo, esse fluxo magnético passou a variar mais rápido. Nessa situação, o que pode ter acontecido? Como nós vimos aqui, se você aumentar qualquer uma dessas quatro quantidades, frequência de rotação, intensidade do campo, área da espira ou número de espiras, você vai produzir um aumento do seu fluxo magnético pela bobina e isso resulta em uma força eletromotriz maior, ou seja, em uma maior diferença de potencial nos terminais. Porém, a usina estava funcionando. Não tem como você pegar numa usina funcionando e trocar a bobina por uma bobina maior, ou aumentar o número de espiras na bobina, ou mesmo você mexer nesse campo magnético durante o funcionamento. A única coisa que pode variar durante o funcionamento da usina é a frequência de rotação. De repente, naquele momento, estava passando um fluxo maior de água, no caso de uma hidrelétrica, e isso provocou uma frequência de rotação mais elevada, o que resulta, então, em uma força eletromotriz maior, ou seja, em uma maior diferença de potencial. Portanto, dado que a usina estava funcionando, a única possibilidade plausível é que tenha acontecido um aumento da frequência de rotação. Agora a gente busca aquela alternativa que tem essa proposta. Letra A, ela fala que nós aumentamos o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.
A letra A é o contrário do que a gente falou agora. Ele está propondo diminuir a frequência de rotação da bobina. Não cabe. Letra B. Resulta do aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Não é plausível porque a usina estava em pleno funcionamento. Letra C. Resulta do aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Ou seja, está propondo um aumento da intensidade do campo magnético. É legal? Funcionaria? Sim, mas a usina, como eu falei, está em pleno funcionamento. Não dá para você mexer nessa propriedade enquanto ela está funcionando. Então, letra C não cabe também nessa questão. Letra D fala que resulta do aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Perfeito, é isso que a gente estava procurando. A letra D, então, é o gabarito dessa questão. Só para fechar, letra E fala que resulta do aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais. De novo, para você poder mexer no material da bobina, você precisa parar aquela turbina e fazer a manutenção. Enquanto a turbina está girando, você não tem como mexer nesse tipo de coisa. Então a letra E não cabe. Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra D. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e entra no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição do vídeo. E além disso, sim, eu também dou aulas particulares. É só você clicar naquele link que está na capa do meu canal do YouTube e lá você vai encontrar o meu contato. Clica lá, fala comigo que a gente agenda direitinho a sua aula. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.